Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Sejam bem-vindos ao canal da RTV Corinthians. E hoje, Chico Garcia traz as novidades do Timão nessa sexta-feira. Bora acompanhar? Antes disso, se inscreve no canal, não custa nada, porra. Bora pro vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Beleza? Bora atualizar as notícias do Timão porque, deve pintar uma nova proposta por Yuri Alberto. E desta vez, provavelmente, ela será aceita. Eu vou te falar a respeito. Pro majestoso da semana que vem, tem 2 desfalques certos e 3 dúvidas. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. O craque Neto, que é um cara sempre muito bem informado das coisas do Corinthians, juntamente com o Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes, no Donos da Bola desta quinta-feira, eles falaram a respeito da possibilidade do Yuri Alberto ser vendido, ser negociado nessa próxima janela. O Neto até foi mais a fundo, né? Ele disse que o Yuri não vai jogar no Corinthians em 2026 e que essa proposta deverá ser da Roma da Itália. O Neto, ele, não sei, provavelmente ele tem informação, mas ele coloca valores que eu desconfio, não do Neto, dos valores. Tá? Ele fala de 30 a 40 milhões de euros para contratar o Yuri Alberto. Vamos lá, o Yuri tem 24 anos. O Yuri é muito novo. O Corinthians recebeu uma... não foi uma proposta de papel timbrado, né? Mas é aquela sinalização de proposta na metade do ano, também da Roma, 30 milhões de euros, que foi recusado. O Yuri, naquele momento, ele teve a lesão do apêndice, lembra? E aí depois ele teve a lesão na vértebra, né? na coluna e tal. Acabou todo esse processo aí afastando ele. Eu acho que não seria um impeditivo, tá? Tinha sinalizações do futebol inglês, inclusive, de que pudesse chegar uma proposta. Mas ele mesmo falava em voltar antes do previsto, ele estava trabalhando para voltar, queria jogar no Corinthians no segundo semestre e tudo mais, quando todo mundo imaginava que ele pudesse sair. A da Roma, de 30 milhões de euros, que não chegou a ser efetivada, mas o Corinthians recebeu essa sinalização da proposta, foi, assim, de pronto negada. O Fabinho Soldado falou sobre isso, ó, não tem nem conversa. Não precisa nem chegar aos 30 milhões que nós não vamos vender. E a Roma nem negociou, tá? 30 milhões de euros. 30 milhões de euros, rapaziada, é muito dinheiro. Mas eu mesmo falei pra vocês aqui na época, e falo agora, se chegar a 30 milhões de euros, vou dar minha opinião de novo, mas falei na época que não valeria a pena vender o Yuri. Eu sei que ele não tá numa fase boa tecnicamente, hoje tem que vender. Deve ter torcedor me xingando agora, mas calma, escuta o que eu vou falar, tá? Escuta a frase inteira. Na metade do ano eu falei assim, cara, não vale a pena. O Corinthians tem menos de 50% do Yuri. Então o Corinthians vai pegar 15 milhões de euros, quando muito, que não vai dar 100 milhões de reais, por um jogador que é identificado, que é o artilheiro da Arena, que foi o artilheiro do Brasil na temporada passada, que é o artilheiro do século, que é o camisa 9, é o cara que, ok, não tá bem nesse momento e tal, mas que corre pra caramba, se recupera de lesão antes do previsto, super profissional. Onde você vai achar um cara com todos esses predicados com 20 e poucos anos? Por 15 milhões de euros. Você não acha. Você não acha. Então, eu sempre defendi que não valeria a pena vender o Yuri. E tem gente que acha esse negócio ruim com o Zenit. Tem que vender. Pô, mas também, né? O Corinthians tem só 50% do Yuri. Esse negócio foi muito mal feito. Gente, vamos lembrar. O Corinthians não gastou R$1 para ter o Yuri. Para ter o Yuri, para ter 50% do Yuri e os direitos federativos, que é a possibilidade de você usar o jogador. Então o Corinthians usou o Yuri Alberto nos últimos 4 anos sem ter gastado R$1. E ainda pegou 50% dele. Ah, mas entregou a base inteira, o goleiro Ivan, o Pedro, o Mantuan. Cara, não tinha como. O Corinthians não gastou R$1 para um jogador que naquele momento tinha um valor de mercado de 25 milhões de euros. Então, assim, a gente vai desconsiderar todo esse período que o Corinthians usou o Yuri sem gastar R$1? Eu não consigo achar que o negócio foi mal feito. Era a única forma de você ficar com o Yuri Alberto durante todo esse tempo. Sem dinheiro. O Corinthians não tinha dinheiro, não tinha 25 milhões de euros, não tinha 12 milhões de euros. Tem, né? Tinha apenas alguns jogadores para envolver no negócio e pegar 50%, que era o máximo que o Zenit aceitava. Então, era isso que cabia, tá? Nesse momento, vender o Yuri não valia a pena. Não valia.
Agora tem que Aí vender. eu mudei um pouco o discurso, rapaziada. Bom, se chegar a 40 milhões de euros, nem pensa, né? Nem pensa. Chegar a 30 Que tá eu acho bom. que não vai chegar. Se chegar em 30, o Corinthians não vai conseguir um valor superior, tá? Não vai. Aí você tem duas escolhas. Você vai ficar com o Yuri em mais uma janela, provavelmente você não vai mais vendê-lo. Porque vai chegar a proposta aí de mercados muito periféricos, pagando menos de 20 milhões, que pro Corinthians cada vez mais vai, cada vez menos vai valer a pena. Então, você entende que ele vai ficar por aqui, vai jogar por aqui, feliz ou infeliz, que ele vai ficar por aqui, tá? Acho que se você não vender agora, é isso que vai acabar acontecendo. Ele vai estourar uma idade aí que você não vai conseguir mais vender para um grande centro. Rapaziada, eu particularmente venderia o Yuri. O Corinthians tá precisando de dinheiro. E outra, põe o Guinegão, moleque da base pra jogar. Porra, tem que pôr pra jogar. Moleque da base, fazer uma grana nele também. Sei. Você, venderia o Yuri? Deixa aqui nos comentários, vamos trocar aquela ideia. Atualizar as notícias do Timão nessa data FIFA. E aí muita coisa começa a acontecer, né, gente? Tem depoimento do Duílio Monteiro Alves lá para o Ministério Público. Tem cada vez mais a discussão, né, do Corinthians se tornar SAF com um modelo associativo cada vez mais ultrapassados. E aí tem depoimentos de cá, de lá, tem declarações contrárias, outras apoiando o projeto da Safiel ou alguma outra SAF que chegue no clube, mas vocês sabem, depende de uma reforma estatutária, uma assembleia está para acontecer no dia 24 desse mês, enfim, muita coisa, né, acaba vindo à tona nesse período. Enquanto isso, o Corinthians se reapresentou, está treinando com o grupo, né? O Dorival Júnior está trabalhando, a equipe tem mais, contando com essa sexta-feira, tem mais 5 dias de treino, Até medo. até o jogo contra o São Paulo. Jogo importante, né? Para o Corinthians dar uma recuperada depois de 2 derrotas consecutivas, uma delas em casa para o Ceará e antes para o Bragantino lá em Bragança Paulista. Se recuperar na tabela para ver se o Corinthians briga por alguma coisa nesse Campeonato Brasileiro, não fica pensando só na semifinal de Copa do Brasil. Tem 2 jogadores convocados, né, o Memphis Depay, com a seleção da Holanda, e o Félix Torres, com a seleção equatoriana. O restante acabou ficando por aqui, mesmo que o Corinthians já tivesse até, nos últimos tempos, aí, muitos jogadores convocados. Aí chegou a ter 7 jogadores ausentes. O Dorival tem praticamente todo mundo à disposição, né? Se a gente contar que o Félix Torres já não tá, Graças a Deus. não faz mais parte dos planos, né? Justamente ele que gerou o transfer ban. Claro que ele não tem culpa disso. Culpa é de quem contrata. O Memphis, sim, titular, mas o Dorival está trabalhando com praticamente todo o elenco. Mas ele tem alguns desfalques. Por exemplo, o Hugo Souza, ele ficou ausente dos 2 últimos jogos, ele está com uma pancada na coxa, né? Não está recuperado ainda, está fazendo fisioterapia, não dá para confirmar ele para esse jogo contra o São Paulo. Claro que o Corinthians vai estar trabalhando intensivamente. O Hugo é um cara, um líder, acima de tudo, né? Foi cortado até da seleção brasileira. Mas está trabalhando para ver se ele retorna para esse jogo contra o São Paulo. Ele ainda não tem presença confirmada. O Hugo Souza, ele está na condição de dúvida. Tem outros 2 jogadores que estão na condição de dúvida. Estou falando do André, o volante, surgiu muito bem, né? Entrou André muito Bahia, bem no time. Seria mais utilizado se ele não tivesse tido uma lesão ligamentar no tornozelo, que afastou ele por algumas semanas. Já está fazendo a transição física, né? Que é a parte entre a fisioterapia e o campo, né? Na verdade, já está no campo, trabalhando com bola. Então, existe uma expectativa de que ele seja relacionado, né? Mas a gente ainda coloca na condição de dúvida. E o Vitinho também, meio atacante, foi submetido a uma artroscopia no joelho, né? Uma lesão de menisco. Ficou também praticamente um mês fora, já está trabalhando também. A tendência é que ele seja relacionado, se não nessa quinta-feira, no jogo da próxima rodada, mas ainda também está na condição de dúvida. Hugo Souza, Vitinho e André Luiz. Atenção especialmente para o Hugo, né? Então a gente vai ter que observar os próximos dias. E 2 desfalques certos, pelo menos nesse momento. Bom, um é confirmadíssimo, que é o Rodrigo Garro, que tomou o 3º cartão amarelo numa reclamação, lá aos 52 minutos de jogo. Enfim, acabou sendo suspenso, né? Um jogador super importante para esse clássico. Ainda mais o Garro, né? Que tem um retrospecto bom em clássico. E o outro é o Ranielli. O Ranielli, ele é quase certo, né? Como ele tem uma lesão no posterior da coxa, ele nem participou, nem começou a transição física ainda, né? Então, assim, é muito difícil. O Ranielli faz falta, hein, rapaziada? Tá louco, velho. O cara tá jogando, viu?
O Garro, não sei o que tá acontecendo com o Garro. Tá cozido. O Ranieri esteja em campo, mas tem 5 dias ainda, né, para a gente poder observar esse avanço da recuperação. Eu diria que hoje o Ranieri está fora, junto do Rodrigo Garro. O Garro é certeza. O Ranieri eu coloco ainda como um desfalque certo, a menos que algo mude nos próximos dias. E tem 3 dúvidas aí, como eu falei, o Hugo Souza, André Luiz e o Vitinho. Beleza? Agora bora pro assunto que vocês querem falar, né? O craque Neto